Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona a estratégia compra e venda ao mesmo tempo, preço médio e com a proteção da conta ativado, ele entra com uma ordem contra. Aqui geralmente eu faço o teste sempre com esse valor aqui, então aqui eu vou mostrar, basicamente é igual ao outro vídeo que eu fiz anterior. Então vamos lá. Então eu vou mexer somente no que pode mexer nessa estratégia. E aí eu vou marcando aqui. Então vai utilizar aqui o Trade Stop Full, deixa True. Aqui New Trades, deixa True também, porque ele vai abrir somente uma nova ordem na próxima vela. Se você deixar False, ele pode abrir quantas ordens for na mesma vela. Principalmente se você colocou um exemplo 100 pontos de uma ordem para outra, então se for uma vela, nesse caso aqui está H1, então de repente dá uma vela aí de 1000, então de repente se você colocou 10 ordens, então ele pode abrir todas essas ordens numa única vela, a cada 100 pontos. Mas se tiver aqui True, vai acontecer de abrir uma primeira e uma segunda quando terminar uma hora, quando somente na próxima vela. Então, em teoria, depois de 1000 pontos. Esses três parâmetros aqui é ideal se você estiver utilizando mais de um par de moedas. Por exemplo, o que acontece? Ele é praticamente uma babá de todos os pares de moeda. Você, por exemplo, coloca True, um exemplo, coloca aqui 3%, nesse caso aqui eu coloco 0,5%, um exemplo. O que vai acontecer? Quando o capital líquido do robô, somando todo o robô, todos os pares, não importa quantos pares, o importante é o capital líquido. Se chegar a 3%, o que vai acontecer? Ele vai iniciar o ciclo de fechamento de ordens. Então, ele vai, conforme vai fazendo lucro, então não vai abrir mais ordens. É praticamente como ligasse aqui e colocasse false no caso, desligasse no caso. Isso aí ajuda muito. Aqui nesse caso, esse outro parâmetro aqui, abrir a ordem na próxima vela. Aqui é o take profit principal. Um exemplo, aqui eu estou deixando um exemplo, 2.500. E aqui eu estou deixando 250, só um exemplo. Geralmente você pode reduzir o take profit para 250, um exemplo. Você pode colocar qualquer outro 100, 200, você que decide. Se chegar a 10% de rebaixamento, o take profit diminui para 250. Então aqui, marcar aqui, aqui e aqui. Se for true, aí seria porcentagem, 10%. Então false é valor. Um valor é mais simples de mexer. Então aqui, nosso robô trabalha com 3 estágios de ordens. Nesse caso aqui, ó. Nesse primeiro estágio, um exemplo. Vou começar com um lote de 0.01. Aqui, no caso, como eu estou utilizando a proteção de conta, eu vou arriscar um pouco mais. Então, colocando um fator, um multiplicador dos lotes de 2.0. Isso é bem, digamos, bem forte mesmo, né? Então você tem que saber o que está fazendo. Aqui eu estou colocando, porque geralmente você coloca aqui 1.1, 1.3, vai mais tranquilo. Porque aqui, por exemplo, ele já vai multiplicar o primeiro lote de
1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8. Basicamente é isso. Então tem que saber o que está fazendo. E se abrir muito lote, simplesmente você não vai ter margem nem mesmo para abrir um lote de recuperação. Um lote, uma ordem contra. Então tem que tomar cuidado, saber o que está fazendo. Aqui no caso, 200 pontos. Aqui estou colocando o fator de multiplicação de 1.15. Então, da primeira ordem para a segunda, 200 pontos. Da segunda para a terceira, vai multiplicar por 1.15. E assim por diante. 5 ordens. Ok. Aqui, como eu estou colocando 2.0, então vai dar um certo rebaixamento. Então, pode acontecer que nem abre essas ordens do segundo nível. Então, eu não vou nem configurar elas. Aqui são os dias de operação. Então, se você deixar, por exemplo, aqui na sexta-feira, falso, o que vai acontecer? Se tiver a ordem aberta ainda na quinta-feira, antes de virar sexta, quando virar sexta, a partir de então, durante a sexta, naqueles horários, pode ser que você já faça o lucro logo ou não. Mas na hora que fazer o lucro, fechar as ordens, seja, mesmo que estiver trabalhando com compra ou venda, então primeiro fecha a venda, não vai abrir mais venda, mas ainda tem compra aberta. Aí depois que terminar, não vai abrir mais ordens. E caso não tenha nenhuma ordem aberta, aí na sexta não abre nada. Basicamente é isso. Aí você pode, por exemplo, colocar a falsa aqui no domingo também, na sexta e por aí vai. Ah, tem sábado aqui, mas não adianta nada, mas coloque. Ok. Aqui é para definir o horário também. Aqui no caso, né, nesse vídeo eu vou fazer a estratégia aqui comprando e vendendo ao mesmo tempo. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos considerar que abre uma ordem de venda, aí vai abrir mais uma, só então que vai abrir uma compra. Nesse caso eu já deixo 0. Aqui é a proteção de conta. Aqui que vai proteger sua conta. Embora tenha outros parâmetros que também ajudam a proteger. Então aqui eu deixo true. Aqui lote dinâmico true para calcular corretamente o lote. Um exemplo, aqui eu estou deixando 65%. O lote estático aqui você não mexe, a não ser que você coloque false aqui. Então 65%. Quando chegar num rebaixamento de $90, aí o robô vai jogar 65% dos lotes. Uma ordem com 65% dos lotes. Mesmo um exemplo, se tiver várias compras e tiver no negativo, porém já tem uma venda ali no meio ou duas, ele vai somar as vendas, vai calcular para jogar somente o lote necessário para chegar em vendas de 65%. Então, se você colocar aqui 65%, significa que o mercado vai precisar fazer uma retração para recuperar a sua conta e depois fechar, por exemplo, aqui com $2 de lucro. Aqui você pode colocar mais ou menos, você decide. De repente você pode colocar $100 aqui, pode acontecer, entendeu? Já aconteceu de eu colocar, por exemplo, aqui 80, $100, até $200 e o mercado voltou e fechou com $200 de lucro. Mas aí que tá, pode acontecer também dele chegasse ali onde estava $2 positivo e o mercado regredir novamente e ir para o lado negativo e depois demorar muito mais tempo para voltar para resolver esse problema. Então geralmente eu deixo o mínimo possível aqui. É uma vez ou outra que eu arrisco um pouco mais. E se você colocar, por exemplo, aqui 135%, então se o mercado continuar caindo para onde deixou a conta negativa e entrou a produção de conta, aí ele vai precisar continuar caindo ainda mais para ficar positivo. Então você tem essa questão. Então de repente você pode trabalhar com um par de moeda, um exemplo aqui, Audi CHF, de repente trabalha com a um percentual abaixo de 100%, de repente com euro-dólar acima de 100% e por aí vai. Isso você decide.
Aí agora, tem uma configuração aqui importante. Aqui, use o de avançado, deixa true. Por quê? Daí quando entrar com a ordem contra, não vai abrir mais nenhuma ordem. Se tiver trail stop, não vai funcionar, para não atrapalhar. A única coisa que vai funcionar é esse cara aqui. Outra coisa que pode funcionar, eu não recomendo tanto não. Você pode colocar um limite de capital aqui. Mesmo após entrar um exemplo, colocou aqui um exemplo, $90 de rebaixamento, mas você não quer que passe de um exemplo de, no caso aqui, ó, $200 de rebaixamento. O que vai acontecer? Você liga aqui, coloca true, deixa false, que significa dinheiro, e deixa aqui, bom deixar aqui você pode deixar, por exemplo, true. O que vai acontecer? Se chegar a $200 de rebaixamento, ele vai dar um stop na sua conta, né, nesse robô apenas. E aí ele vai fechar a ordem, não vai abrir mais. Se você deixar false, ele vai abrir. Basicamente é isso. Então esse aqui eu nem uso muito, mas esse aqui é bom se você quer, um exemplo, você está com um capital lá de 10, 15 mil dólares, mas você quer testar uma estratégia com $100, um exemplo, $50, o valor que for. Então você vai lá, coloca um exemplo, $100, faz a estratégia, de repente você quer arriscar, então aí você separa, você consegue separar um valor da sua conta somente para aquele robô. E aí você vai aqui, coloca true, ok. Aí de repente desses $100 pode virar 150, 200, ou seja lá qual for, né, ou mais. O que vai acontecer? Mesmo se ele ir bastante pro positivo, você ficar muito feliz, mas de repente alguma coisa dá errado e começa a ir pro negativo, ele vai voltar a perder o que ganhou e tal, e aí vai perder somente esses $100 e mais o que você já tinha ganhado. Então essa é uma jogada também. Outra ideia também, se você faz essa tática, você pode muito bem também fazer assim o seguinte: coloca um exemplo, $100, de repente você descobre aí uma coisa que dá bastante lucro, então você coloca $100. De repente virou 150, 200, $300, o que você faz? Você pode pegar e retirar você salva a estratégia e e tira o robô do gráfico e aí joga de novo no gráfico, e aí ele vai iniciar somente com esses $100 sem aquele lucro computado a mais. Isso é interessante, e aí você já vai guardando lucro no restante da conta. Isso é só uma ideia. Aqui, suporte e resistência, deixa true. Aí o que vai acontecer? Rompeu para cima, compra, rompeu para baixo, venda. Basicamente é isso. E aqui é as velas. Então, o suporte e resistência, ele analisa a quantidade de velas. Por exemplo, geralmente eu deixo 0 aqui, que preço médio, para mim pouco importa onde abre a ordem, mas de repente você quer melhorar um pouco, porém vai trabalhar um pouco menos. Então, de repente, se for um exemplo H1, de repente coloca umas 100 velas. Ele vai analisar 100 velas de H1, vai procurar suporte e resistência, e aí ali que vai ter rompeu, comprou, rompeu para cima, comprou, rompeu para baixo, vendeu. Basicamente é isso. Geralmente eu deixo 0. E nessa estratégia, basicamente você não precisa mexer em mais nada. Então vem aqui, dá um OK, vamos dar um Start. Agora vamos ver como vai se comportar. Vamos ver se ele vai abrir algumas ordens, compra e venda. E também vamos ver se ele vai ficar negativo ao ponto de entrar a proteção de conta. E de repente até mesmo pegar o caminho, que consiga resolver. Então vamos lá. Deixa eu arrumar um pouco a tela aqui para melhorar o visual.
Então ele abriu uma compra, venda. Vamos ver. Se chegar a 90 dólares negativo, vai entrar a produção de conta. Ó, pode ver que tem 0,15 aberto. Não. Ainda não. Às vezes a vantagem de trabalhar com um multiplicador um pouquinho mais alto é essa aqui, ó. Ele já começa a resolver um pouco rápido as ordens. Mas vamos ver. Se chegar a 90 dólares de rebaixamento, então ele vai jogar lote contrário aqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver. Se o mercado descer um pouquinho, ele vai jogar a ordem. Mas ainda não jogou. Tomara que jogue. Opa, jogou. Então agora eu vou explicar. Então basicamente é o seguinte. Compra. Ele foi fazendo umas compras, foi duplicando os lotes. Então ele abriu esses lotes, chegou a 0,15. O que aconteceu? Ele chegou aqui a cerca de 90 dólares, né? Aqui tá 100 porque já passou um pouquinho. E aí ele jogou uma venda de 0,10. Porque lá eu coloquei cerca de 65%. Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui o mercado está caindo, porém não está caindo mais com 0,15. Agora ele está caindo somente com essa diferença aqui, de 0,5. Daqui para baixo ele vai cair somente com 0,5. Essa é a grande vantagem aí desse robô. Imagina se ele tivesse caindo com 0,15. A sua conta iria rebaixar muito rápido. E você pode fazer qualquer outra configuração. Então vamos continuar aqui para ver como que vai ser. Ele está rebaixando ainda, está ficando cada vez mais negativo. Eu vou parar aqui. Agora vamos fazer uma pequena conta aqui. A gente sabe que quando estava aqui, a gente sabe como... Aliás, aqui já tem o resultado. Agora veja só que interessante. A venda está fazendo uma cobertura nesse momento aqui de 71 dólares. Porém, se não tivesse a cobertura aqui da venda, agora ao invés de estar 127 negativo, estaria 200 dólares negativo. Então isso é muito, muito importante. Agora vamos ver. Vamos ver se o mercado volta e fecha no positivo. Se eu não me engano eu coloquei 2 dólares. Quando chegar a 2 dólares no positivo, opa, fechou. Já foi rápido que eu nem vi. Então vamos lá. Então ele foi ficando negativo aqui, porém somente com um terço do lote, no caso, praticamente. Só que é o seguinte, o mercado voltou aqui, mais ou menos aqui, ele ficou 2 dólares positivo. Aí o que aconteceu? Ele fechou todas essas ordens junto com a ordem de proteção e ainda deu 2 dólares de positivo. Um exemplo, se eu tivesse colocado um pouquinho mais daqui até aqui, eu não sei quanto que daria, mas não é tão difícil não, quer ver? Então, 400 pontos, mas é arriscado também. Depende, né? Depende do seu capital. Mas vamos considerar que ao invés de ter colocado somente 2 dólares, então vamos ver o que representa 400 pontos com 0,5. 0,05 vezes 400. Significaria 20 dólares a mais. Mas eu preferi colocar 2. Por quê? Vamos considerar que se ele subisse mais, beleza. Mas pode acontecer de repente ele nem chegasse aqui, mas chegasse chegasse somente a 3 dólares e aí depois ficasse negativo, igual tá ficando aqui. Esse é um problema. Então basicamente é isso. Então geralmente eu coloco somente 1 dólar, 2 dólares, mas igual eu te falei, eu já arrisquei e uma vez ou outra eu também arrisco, vou lá e coloco 50 dólares.
e às vezes eu acerto, vou lá e o mercado sobe, sobe, ou desce, desce, depende da situação, né? E aí ele vai e faz um lucro muito maior, né? Mas eu não recomendaria fazer isso em todos os pares. Mas para esse vídeo é só. Então basicamente vocês viram que compra e venda ao mesmo tempo, a proteção de conta, mas a questão aqui, quando vai ficar rebaixado a conta, vai rebaixar a conta, né? Mas vai rebaixar a conta com muito menos, né? Então a sua conta só, nesse caso aqui eu coloquei 65%, então ela rebaixou somente com 0,5 ao invés de 0,10. Então isso aqui te dá um fôlego para você trabalhar outros pares, para você ir depositando mais dinheiro na sua conta, porque o ideal também é você ter dinheiro na conta e à medida do possível você vai depositando mais e mais o lucro do robô e vai depositando mais e isso vai se tornando um hábito e quando você pensa que não, você tem uma conta não de 1.000, 2.000 dólares, mas uma conta muito, muito maior. E aí uma conta muito, muito maior, cada vez você vai reduzindo o risco. E aquele pouquinho que dá, hoje já seria muito. Lembrando que o preço do dólar tá alto, né? Então é um baita dinheiro aqui, entendeu? Essa é a realidade. Nem estou considerando questão de inflação, nada disso. Estou considerando só a cotação mesmo. Então basicamente é isso. Aqui, vou mostrar aqui, isso é importante. Então, como ele compra e vende ao mesmo tempo, então a linha de saldo líquido sempre vai ficar praticamente abaixo do saldo bruto, normal, porque ele está fazendo lucro, a outra ele está fazendo ali um pouco de prejuízo, até se resolver. Quando chegou aqui, nesse ponto aqui teve, exatamente mais ou menos aqui teve a entrada da ordem contra. O que aconteceu? Nesse lado aqui, o saldo líquido aqui, ele ajudou a proteger com aqueles 70 e poucos dólares da venda. Então o saldo líquido subiu um pouquinho aqui. Mas o saldo bruto também desceu, devido àquela parte que ficou negativa. E aí depois resolveu o problema e fechou aqui. Então basicamente é isso. Para esse vídeo é só.